Glória a Deus, Lucas capítulo 22, versículo 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam, e chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias estava eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque ele também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo quando Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão a resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando o capítulo 22, que iniciamos ontem a nossa meditação, vemos nesse texto Jesus preparando os seus discípulos para os momentos de provação. Nós até temos recebido muitas palavras bíblicas sobre
como enfrentar as provas. Nós geralmente lemos textos bíblicos quando estamos passando por dificuldades e percebemos que Deus nos fortalece, que Deus nos capacita em meio às nossas provações para enfrentá-las e vencê-las. Mas geralmente a gente não se atenta para os ensinamentos bíblicos, onde Deus quer nos preparar antes que as provações cheguem. Deus, Ele quer nos preparar. A Bíblia fala no Antigo Testamento: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. No Novo Testamento, o tempo todo, Jesus ensina os seus discípulos a se prepararem para o dia da vinda dele. Todos os dias nós devemos estar nos preparando para a vinda do Senhor, como uma noiva prepara-se para o noivo. Todos os dias. E aqui no capítulo 22, Jesus está preparando os discípulos, dizendo a eles: olha, a hora é chegada, a hora em que o Filho do Homem será entregue está próxima. E Jesus aqui cita Isaías 53, dizendo que ele se entregaria como aquele Cordeiro de Deus. Ele estaria agora, neste momento, sendo realmente se cumprindo nele o que já estava escrito, que ele seria morto em nosso lugar, ele sofreria em nosso lugar. Observe comigo aí em Lucas capítulo 22, que nos chama a atenção. No versículo de número 35, Jesus fala que estava para se cumprir nele a palavra de Deus. Versículo 37, Lucas 22, 37. Eu lhes digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Ou seja, Jesus está mostrando que o que estava em Isaías 53 ia se cumprir nele. Estava chegando um momento de grande provação para Jesus e para os discípulos. Por isso Jesus aqui está preparando os discípulos para as provações. E nós vimos ontem, primeiro, que Jesus alertou a Pedro e aos outros apóstolos. Porque no versículo 31, Jesus falou: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, no plural. A provação que veio com a prisão e morte de Jesus era sobre todos. Mas Jesus deu uma palavra específica para Pedro, dizendo: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, ou seja, quando você voltar ao propósito, porque Pedro negou Jesus, quando você voltar, você vai fortalecer a outros. Porque, amado, quando a gente supera as nossas batalhas, nós somos capacitados por Deus para ajudar mais pessoas, para ajudar melhor as pessoas. E aqui, Jesus então, como ele prepara a gente para as provações? Em primeiro lugar, ele nos prepara nos alertando que todos nós seremos provados. Todos nós seremos provados. Cada um num nível, cada um de uma forma. Jesus nos alerta. Quantas vezes na Bíblia Jesus falou que nós teríamos aflições, que nós teríamos dificuldades, que nós seríamos perseguidos? Parece que às vezes a gente acredita que isso não vai acontecer literalmente conosco. Jesus nos prepara para as provações, nos alertando da realidade delas. Há muitas pessoas criando fantasias, achando que se elas fizerem o que Deus manda, se elas obedecerem a palavra, se elas jejuarem e orarem, elas não vão passar por provas. Isso é engano. Uma das maneiras de nos preparar para as provações é saber que elas virão, é ter consciência de que elas fazem parte da realidade da vida. Segundo lugar, Jesus prepara os discípulos para as provações, os lembrando que Deus os sustentou até aquele momento, mas que agora eles precisariam de um preparo específico para os perigos que estavam diante deles. Olhe comigo, pergunta muito interessante que Jesus faz em Lucas 22. Jesus pergunta para eles no versículo de número 35. Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália, faltou alguma coisa? Lembra de Lucas capítulo 10? Quando Jesus envia os 70, ele fala: não levem bolsa, não levem sandálias. E tem pessoas que leem isso e acham que elas não precisam se preocupar com nada. Jesus está dizendo o seguinte: faltou alguma coisa? Eles falaram o quê? Nada nos faltou. Amado, o Senhor nos sustenta em todas as nossas necessidades. Mas agora Jesus fala no versículo 36: agora quem tem bolsa, pegue,
e faça o mesmo com a sacola. Ou seja, Jesus está dizendo, lá atrás o Pai sustentou vocês até aqui, mas agora é o momento que vocês precisam se preparar melhor, porque o nível de guerra, o nível de luta, de prova que vocês vão passar é muito intenso. Então Jesus nos prepara para provações, irmãos, nos lembrando que Ele nos sustentou até agora, mas também nos alertando sobre a necessidade de nos preparar melhor para desafios que nós vamos enfrentar, para novos níveis de guerra. Há muitas pessoas que elas retrocedem, desanimam, elas enfraquecem diante de provações, porque elas não se preparam. A Bíblia fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para enfrentar os níveis de guerra espiritual. E nós vivemos dias hoje onde o nível de guerra espiritual está se intensificando. Em Apocalipse diz que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, vai aumentar o nível de guerra contra a igreja no final dos tempos. E nós precisamos, amado, nos lembrar que o Senhor nos sustentou até aqui. Ele vai nos sustentar daqui em diante, mas é necessário maior cuidado, maior preparo. E aí Jesus fala, quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Esse texto, só Lucas que vai nos dar conta desse detalhe. Muitas pessoas entendem errado, achando que Jesus aqui está mandando a gente andar armado, mas o texto não está falando disso. Isso é claro, pelo menos por 3 razões. A primeira, que não há nenhum incentivo bíblico para os servos de Deus andarem armados no sentido geral da palavra. A segunda razão é que quando Jesus fala para eles terem uma espada, no versículo 37, ou melhor, no versículo 38, os discípulos falaram, nós temos 2 espadas. E Jesus fala, basta. E alguns entendem que basta aqui está bom, só 2. Mas Jesus aqui, o basta de Jesus aqui, a melhor interpretação, ele está dizendo, não vamos mais falar sobre isso. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ou seja, o texto não está dando base para a gente se armar. Porque o fato é que Jesus diz, basta. Isso, vocês não entenderam o que eu estou querendo dizer. E outra razão que a gente entende que Jesus não está mandando a gente ter andar armado, é que quando vão prender Jesus, Pedro tira a espada, e Jesus fala para ele não fazer isso. Pedro corta a orelha do homem, e Jesus cola a orelha do homem, mostrando que não era para terem uma espada, para usarem uma espada. E por que então Jesus falou sobre comprar uma espada? Jesus está falando de maneira figurada, não literal. Ele está mandando dizer o seguinte, se preparem, estejam armados, estejam preparados, estejam alertas, porque agora nós seremos duramente atacados, Jesus não nos manda andar armados, mas biblicamente aqueles que são policiais, aqueles que são responsáveis por manter a ordem da sociedade, estes sim devem andar armados, para que através da segurança que eles trazem, nós tenhamos menos males, diminuam os males, porque, amado, nós só teremos a extinção total da violência, do pecado, da injustiça no reino dos céus, não nessa terra. Nós, como servos de Deus, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a gente vencer como igreja em oração, em discernimento espiritual. Então Jesus nos manda nos preparar para os momentos mais difíceis. Em terceiro lugar, Jesus nos prepara para as provações, nos ensinando a intensificar orações no meio das dificuldades. Irmãos, o jardim do Getsemane, aí, versículo 39 em diante, diz que eles foram para o Monte das Oliveiras, e eles foram ali para aquele lugar onde Jesus costumava ir orar, e Jesus intensifica as orações, versículo 41, Jesus orava de joelhos, Jesus se afasta um pouco deles, e diz o texto que ele clama, dizendo, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Jesus está em profunda agonia, porque ele sabia que estava chegando a hora dele tomar o cálice da ira de Deus, o cálice do juízo de Deus
que deveria ser contra os nossos pecados, Jesus está em profunda agonia, e o que Jesus faz? Ora mais intensamente. Amado, nós temos que nos preparar para as provações, orando, e quando as provações começam, orar mais, chamar pessoas para estar perto da gente. Jesus chama aqui 3 dos seus discípulos mais próximos para orarem com ele. Jesus também ora sozinho. Nós precisamos dessas 2 atitudes enquanto estamos passando por níveis maiores de provas. Nós precisamos orar mais sozinho, orar mais com outras pessoas. Nós não podemos, como os discípulos, dormir de tristeza. Versículo 45, diz o texto que Jesus, quando foi até os discípulos, eles estavam dormindo de tristeza. Jesus aqui os desperta mais uma vez, dizendo: por que vocês estão dormindo? Levante-se e ore, para que você não caia em tentação. Ainda que quando a gente está sendo provado, o desânimo vem, a nossa alma está abatida, e a vontade que tem é de a gente se entregar mesmo, é da gente retroceder mesmo, e da gente não orar. Jesus está nos ensinando aqui: quanto maior a provação, maior tem que ser a nossa dedicação à oração. A oração individual e a oração coletiva. E ser sincero com Deus. Jesus fala: se possível, passa de mim este cálice. Versículo 42, aqui fala do lado humano de Jesus, daquela expectativa que ele já estava tendo, da dor que ele ia sentir. E aí, ele desabafa com o Pai, mas na oração ele diz: Senhor, se puder, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração de um servo de Deus. Em meio às batalhas, amado, nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais. Ao invés da gente fugir dos problemas, nós precisamos enfrentar eles em oração. É interessante Jesus aqui nesse jardim do Getsêmani, né? O texto diz que ele estava tão aflito, tão angustiado, que Lucas nos dá conta de que o suor dele se tornou como gotas de sangue. Lucas, como médico, ele dá destaque a essa realidade, que a angústia de Jesus foi num nível tão grande, e os médicos dizem que isso só ocorre em níveis de angústia extremo, é algo muito raro, mas Jesus, mesmo com angústia, mesmo sentindo aquela dor, aquela tristeza profunda de saber que o momento da cruz estava chegando, ainda que ele veio para morrer por nós, a dor que ele suportou pelos nossos pecados, pela ira e a justiça de Deus, fizeram sofrer profundamente. Ele transforma tudo isso em oração. Nós precisamos aprender a usar as nossas provações em nosso favor, a usar as batalhas em nosso favor, como em Hebreus 11 diz: da fraqueza tiraram forças. A sua dor pode te levar a uma vida mais profunda de oração. Isso depende da nossa decisão. Algumas pessoas na dor e na aflição endurecem o coração, duvidam de Deus, se afastam, como os discípulos fizeram nesse momento. E em quarto lugar, a gente percebe que Jesus, ele nos prepara para as provações dando exemplo, nos dando exemplo de que ele, mesmo sendo traído, negado, insultado e espancado, ele continua no caminho da obediência da cruz. Ele persevera no caminho da obediência da cruz. Irmãos, percebam aqui a cena que antecede a cruz, Lucas 22, no versículo 54 até o versículo 62, Pedro, aquele que disse que não negaria Jesus de forma nenhuma, nega Jesus 3 vezes, e nega que conhece a Jesus. Às vezes a gente não fala isso, que a gente não conhece Jesus, mas as nossas atitudes negam que a gente é dele. Como lá em Tito diz: com a boca professam conhecê-lo, mas o negam com as suas obras. Nós podemos estar negando Jesus com as nossas atitudes. Pedro nega 3 vezes. Perguntam para ele: você andava com ele? Ele diz: não, você é um deles. Não, nem conheço. Não, você é galileu, seu sotaque parece com aquelas pessoas daquela região. Não, eu não conheço. E diz o texto, Lucas nos dá conta, que quando Pedro estava ali seguindo Jesus de longe, vendo Jesus sendo preso, Jesus em algum momento passou e olhou nos olhos de Pedro. Esse olhar de Jesus certamente era um olhar de compaixão, de amor. E aí no versículo 60,
2 diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aqui começa o processo de arrependimento de Pedro. Mas Jesus foi traído por Judas. No versículo de número... a partir do versículo número 47, a multidão chegou ali, aqueles homens para prender Jesus, mas na frente daqueles homens vinha um dos seus apóstolos, que era o tesoureiro, que andava com ele, que comia com ele, que estava na casa dele, e Judas vem na frente e dá um beijo, um símbolo de respeito, de honra, mas foi o sinal para entregar Jesus, para trair. Jesus estava aqui sendo traído, negado. Jesus foi insultado, espancado, já antes da cruz. Versículo 63, diz que os homens zombaram, deram pancadas nele, colocaram venda nos seus olhos e diziam: profetiza quem te bateu, zombando dele, blasfemando contra ele. Mas Jesus se mantém no caminho de obediência e no caminho da cruz. Tudo isso, amado, nos ensina que nós devemos enfrentar as nossas provações na presença de Deus, chorar no altar de Deus. Nós devemos entender que as provações nunca serão além das nossas forças. A Bíblia diz que ninguém vai ser provado além das suas forças, mas junto com o nível de provação, Deus trará um nível de graça suficiente para a gente vencer e crescer no meio das provações, e adorar a Deus, e manter o caminho da obediência, manter o caminho da vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos manter fiel e crescendo e amadurecendo diante dele, mesmo nas dificuldades mais profundas. Pai amado, nós oramos nessa manhã e pedimos ao Senhor discernimento para que a gente possa se preparar todos os dias para os níveis de provações que todos nós vamos enfrentar. Nenhum de nós sabe o nível, a maneira que a provação chegará, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e o Senhor permite provas. Mas junto com as provações, o Senhor sempre nos dará graça proporcional, graça suficiente. Não haverá níveis de guerra espiritual que venhamos a enfrentar, que o poder, a graça da Tua presença, que os anjos do Senhor não poderão nos socorrer e ajudar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a enfrentar os jardins de Getsemane, que todos nós passaremos para o Teu louvor, para a Tua glória, em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.